esse assunto da mobilidade urbana e mais relacionado agora ao transporte por aplicativo rendeu durante a semana. Houve uma manifestação de motoristas de transporte por aplicativo depois de uma situação envolvendo fiscalização do serviço por parte de um fiscal especificamente lá na rodoviária, né? Mas isso demandou toda uma ação por parte da AMAF de querer reunir a categoria e conversar com o Poder Público, Câmara de Vereadores e Poder Executivo para rever alguns pontos da legislação que foi aprovada no ano passado, que segundo a categoria de motoristas por aplicativos representada pela AMAF, não satisfaz, não condiz com a necessidade dos trabalhadores que operam nesse serviço e também do usuário que utiliza esse serviço, né? E é por isso que a gente está aqui linkando a conversa do Fernando Maranich do primeiro bloco com a presença do Jerônimo Centurion, que é o presidente da AMAF, está aqui conosco para a gente dar continuidade a esse tema. Seja bem-vindo, Jerônimo. Muito obrigado o convite e um bom dia a todos, a toda a audiência da Clube FM. O Jerônimo, só para a gente contextualizar um pouco, hoje são 3 empresas, né, que operam no serviço de transporte por aplicativo na cidade: 99, Garupa e Uber. Segundo a Fostrans, 200 motoristas regulares já têm permissão do Fostrans para operar tranquilamente pelas ruas de Foz do Iguaçu, e 150 estão em processo de solicitar, estão em fase de cadastramento, ou seja, os seus pedidos sendo analisados pelo órgão de trânsito, né? Sim. Da parte da AMAF, qual a estimativa de trabalhadores hoje envolvidos, cadastrados, regulares em cadastramento, de modo geral, assim? Então, na verdade, para a gente falar das questões dos motoristas, a gente está falando de uma atividade que é uma atividade freelancer e que tem um alto nível de rotatividade. Então, a grande maioria, eles trabalham por pouco tempo, por causa que vem ainda mais das pessoas que têm mais experiência e têm experiências em outras cidades, vê que realmente Foz do Iguaçu é a cidade que foi a única cidade no Brasil que acabou regulamentando os motoristas e não os aplicativos. Então hoje o aplicativo, a forma como é repassado nossos ganhos e tudo, é praticamente feita uma violência contra nós, e que a lei que regulamenta nossa atividade deveria ter alguns artigos para proteção nossa contra os aplicativos, para que a gente não sofresse alguns tipos de ataque, como cobranças abusivas, ou algumas decisões que o aplicativo toma e que não dá satisfação, como a exclusão sem explicação, e alguns outros problemas que a gente tem. Então, assim, os motoristas e os aplicativos têm vários problemas, inúmeros, que não param só na questão da insegurança quanto ao passageiro que a gente estamos pegando durante essas viagens. Então, o problema ele é muito mais complicado, ele é muito mais delicado para a gente falar sobre isso, e ele não pode ser feito uma leitura sobre essa atividade, uma regulamentação sobre essa atividade, sem levar em consideração alguns pontos críticos que estão que vem dessa questão de emparelhamento do aplicativo para quanto os motoristas e também os usuários. Quando você fala da regulamentação, a gente está falando da Lei 4.641 de 2018, né? Isso. Que logo após uma regulamentação nacional do serviço, a Prefeitura também, por movimento de vários setores, inclusive dos motoristas de transporte por aplicativo, regulamentou o serviço, né? Mas deixou os motoristas de aplicativo muito descontentes, né? Foi uma proposta original, como deveria de ser, da Prefeitura de Foz, votada na Câmara, acrescida de emendas, né? Com algumas discussões entre as categorias, mas que a gente viu que a lei não foi suficientemente abrangente para dar conta de todos os interesses envolvidos, né? Tanto que a categoria de vocês começou a recorrer à justiça e tem ganhado, né? Várias liminares. Sim, 100% né? De aproveitamento. E quais são os pontos que vocês têm conseguido reverter na justiça, os principais? Então, na verdade, cada liminar, por mais que a gente entre com um processo coletivo, cada liminar ela tem uma característica individual de cada impetrante. Então, algumas pessoas entraram só por questão da placa, algumas pessoas entraram só por questão do ano, que foi a única coisa que realmente a gente não conseguiu reverter, porque nós queríamos, a intenção era de deixar que o aplicativo decidisse qual que é a anuidade ou não. Mas do resto a gente conseguiu reverter quase tudo. No caso do curso e da vistoria nós não conseguimos reverter, mas a gente conseguiu suspender até que o Fostrans e também o SESC Senat, que é o órgão que faz o curso,
que antes, até pouco tempo atrás, era a única fonte desse curso que a gente tinha, que hoje nós já temos parceria já de uma empresa do Rio de Janeiro que faz o curso, é especialista para curso de motorista de aplicativo. Então, a gente tem várias inquietudes assim com a forma como as coisas foram feitas, assim, porque não houve um estudo aplicado em cima dos motoristas para a gente entender o que é o perfil do motorista, quantas horas esse motorista trabalha, porque assim, se a gente não tem um parâmetro geral, a gente não tem como dialogar sobre isso. Então, o que a associação fez? Dentro da associação nós temos um núcleo de pesquisa socioeconômica ambiental, que a gente faz parcerias com qualquer faculdade, com qualquer estudante que queira desenvolver alguma coisa, que queira usar o nosso grupo amostral para poder desenvolver algum tipo de pesquisa. E dentro disso a gente fez o trabalho de identificação do perfil iguaçuense dos motoristas. Com isso, a gente conseguiu embasar a nossa proposta de emendas para essa lei de Foz do Iguaçu, e levando em consideração várias outras regulamentações mais antigas que são de fato eficientes. Eficientes nós dizemos assim que na abrangência de quem que está sendo regulamentado ou não. Como Curitiba, por exemplo, Curitiba você não tem que pagar o INSS, Curitiba você não tem que ir até a prefeitura fazer cadastro nenhum. O que eles fizeram? Colocaram toda a responsabilidade de cadastramento e repasse de informações, tudo culpa do aplicativo. O aplicativo vai ser autuado, vai ser alguma coisa, e eles vão ter que passar para fazer toda essa parte. A gestão é do aplicativo. Isso, passar a gestão para o aplicativo. E dessa maneira, por exemplo, a gente colocando uma das nossas reivindicações, que não são poucas, são várias, uma das mais importantes, a gente vai aumentar o valor mínimo de cobrança que o aplicativo, o máximo, aliás, de cobrança que o aplicativo cobra de taxa da gente. Porque hoje, dos 3 aplicativos, a gente tem uma proporção assim, de que a Uber, ela chamaria mais ou menos em torno de uma chamada em cada 8, em torno de 5 chamadas em cada 8, a 99 em torno de 2 chamadas em cada 8, e o Garupa em torno de uma chamada em cada 8. Então, assim, a proporção dos aplicativos, nós temos que pegar assim, o aplicativo que mais chama e tentar transformar uma fórmula, identificar uma fórmula para que a gente pegue os números de motoristas cadastrados, os números de motoristas que nós temos na cidade, e fazer uma multiplicação para qual que é o valor que a gente pode chegar de taxação municipal. Porque quando a gente fala de uma atividade freelancer, que não tem como a gente fazer, por exemplo, eu trabalho uma semana e eu me machuco, e daí eu vou voltar a poder trabalhar daqui uns 45 dias por causa de uma lesão, por exemplo. Eu vou pagar esse INSS, vou pagar ISSQN da forma como está hoje, e não é justo isso, porque tem pessoas que realmente trabalham única e exclusivamente com isso, e no nosso estudo a gente identificou que 51% dos motoristas têm uma primeira atividade, que é a principal, e levam isso como uma segunda fonte de renda. Então, assim, o nosso estudo, que a gente pretende apresentar para os vereadores, além da nossa proposta de lei, é apresentar esse estudo de perfil iguaçuense, porque é isso que vai embasar o que a gente está tentando fazer com que eles entendam que é a melhor forma de estar regulamentando, e que dessa maneira a gente vai conseguir praticamente 100% de reconhecimento e de adesão dos motoristas para com a regulamentação e registro desses motoristas, só que fazendo um registro muito mais brando, com um cadastramento muito mais rápido, muito mais simples, e tem algumas outras coisas que a gente pode estar tentando negociar. Isso não pode comprometer a qualidade do serviço e a segurança ao usuário? Na verdade não, por causa que a gente tendo uma fiscalização de trânsito, e lembrando que o nosso órgão, infelizmente, o órgão de fiscalização de trânsito, ele está muito defasado em questão de número de agentes na cidade. Então, assim, e o órgão de fiscalização de trânsito é para fiscalizar o trânsito em todo, e não para fazer uma caçada a alguma classe em específico. Então, o que acontece é que o que nós tentamos fazer com essa nossa nova lei é colocar toda a responsabilidade que como é em qualquer outra cidade, em cima do aplicativo, porque assim, por exemplo, o usuário tem um problema de pagamento, ou tem um problema com algum tipo de golpe que o motorista o motorista mal intencionado possa estar querendo fazer, por exemplo, de cobrança, corridas em cartão de crédito, a pessoa, um turista ou qualquer tipo de pessoa que pega o carro fazendo um pedido por cartão de crédito, esse motorista mal intencionado não encerra a corrida e vai continuar fazendo a corrida. O que o usuário faz? O procedimento do usuário é fazer sempre o reporte para o aplicativo, e o aplicativo vai tomar as devidas providências, que se no caso for identificado que o motorista ele fez alguma coisa errada
Isso pode ser errado em qualquer coisa. Tipo, por exemplo, um fato, um problema, assim, por exemplo, o motorista, o usuário reclama que o motorista dirigiu perigosamente. O que vai acontecer? O aplicativo, ele tem todo o monitoramento de todo o nosso trajeto. Ele vai falar assim, não, ó, motorista, explique, vai falar para o usuário, detalhe qual que foi o problema do usuário. Ele na rua tal, ele fez a curva 50 por hora, e daí na avenida ele pegou 100, não sei o que. O que vai acontecer? Existe investigação de qual que foi esse trajeto, de como foi. Se for justificado a reclamação, o motorista automaticamente cancelado já o cadastramento. Ô, Jerônimo, o presidente do Fostrans, superintendente do Fostrans no primeiro bloco, sim, ele disse que de antemão ele não se opõe em discutir a revisão da regulamentação, se for para melhorar para todo mundo, o órgão está à disposição de conversar, mas ele disse o seguinte, que vocês da associação nunca apresentaram algo formal, quais são os pontos que vocês querem modificar nessa legislação. Vocês têm isso sistematizado na reunião de quarta-feira com a Câmara de Vereadores e também com a Prefeitura de Foz. Vocês vão apresentar ponto a ponto o que vocês querem mudar na legislação? Exatamente. Acho que vale salientar, frisar, aliás, que nós da associação a gente não tem nenhum problema direto com a Fostrans. Principalmente porque é o órgão que mais recebeu a gente para poder estar explicando ou estar até fazendo algum tipo de explicação sobre algum problema em cotidiano ou alguma coisa que estoura na mídia, enfim, qualquer tipo de problema que possa vir do universo do motorista de aplicativo. Então, eles sempre foram muito solícitos a gente, eles sempre nos atenderam muito bem, mas não são eles que fazem as leis, eles aplicam essas leis. Quem faz as leis são os vereadores. Então, assim, a gente sempre teve mantendo um contato, a aproximação da associação com o Fostrans, justamente para que a gente fizesse essa apresentação dessas leis. Mas, assim, também o porquê que não aconteceu essa apresentação formal? Foi porque realmente eu me tornei presidente, fui eleito, né, pela associação no final de novembro. Nesse curto período de tempo, entrou o recesso da prefeitura e junto os outros órgãos. E a gente conseguiu fazer uma apresentação prévia para a superintendência do Fostrans, mas não fizemos a apresentação formal porque entrou em recesso. E agora que retornaram, agora a gente está dando o procedimento, todas as coisas. E assim, a nossa lei e até o estudo que a gente fez para fazer a apresentação, porque a gente vai apresentar ponto a ponto tudo isso na quarta-feira, foi tudo levantado de reuniões que a gente participou de conselho de turismo, reunião de Fostrans, reunião na prefeitura, em qualquer tipo de órgão. Tudo que a gente fez foi construindo como se fosse um sketch de questionário. E esse questionário a gente aplicou em cima dos motoristas para falar assim, olha, eles não entendem qual que é o padrão para essa situação. Por exemplo, quantas horas em média o motorista de aplicativo dirige? E para se ter um parâmetro geral. Qual que é o maior índice de ganho? Como que funciona a forma de trabalho do motorista? Ele trabalha com meta diária, ele trabalha com quantidade de horas, ou ele trabalha, até onde ele acha que deve trabalhar. Então, assim, todas as perguntas foram para resolver essas inquietudes, essas obscuridades da falta de informação, que ela é altamente promovida por classes que não entendem, que não apoiam a entrada do aplicativo na cidade. Então, assim, uma coisa que vale falar, porque foi muito pontual isso, foi porque em nenhum lugar no mundo onde foi regulamentada a atividade de aplicativo, em nenhum lugar existe uma classe que é a classe um pouco mais antiga, que já faz esse serviço, foi comemorado que foram regulamentados. Porque as outras classes, a nível nacional, ninguém quer a regulamentação. Quer que continue clandestino para que a gente seja. Mas quais pontos especificamente da lei lá, o artigo 2, 3, 4, 5, que vocês pretendem revisar? Então, na verdade, toda a parte de cadastramento... Você pode antecipar para a gente dessa reunião? O cadastramento, a gente fez com que o aplicativo seja completamente responsável pelo cadastramento das pessoas e que ele responda... Esse é um ponto. Isso, esse é o dos primeiro. Motoristas, mas só que eu falando exatamente isso para você, eu tô falando de retirar pelo menos uns 8 artigos fazendo isso. E o que vai ser, o que a gente está propondo? Isso levando em consideração... Mas essa mediação seria possível, considerando, por exemplo, que as empresas, elas não têm uma sede fixa nas cidades, né? Não tem problema, no judicial a gente atinge qualquer um.
Então, é aí que tá. Os aplicativos, eles sempre vão se adaptar às leis do município, desde que seja constitucional. Mas aí, veja só, é uma coisa que não envolve também só o município, né? A empresa também tem que aceitar que a partir de então ela está assumindo essas responsabilidades. Mas já acontece isso. Só em Foz do Iguaçu que não acontece. Curitiba, só em né? Foz do Iguaçu não acontece. Em todos os outros lugares é o aplicativo que faz toda a mediação. Então, a única coisa que você tem que fazer é você ir lá, apresentar seus documentos, fazer o cadastro, e daí você vai passar por uma triagem do aplicativo. Então, não é assim, eu vou lá e vou sair, vou me cadastrar e você trabalhando. Não existe isso. Esse é um ponto a ser revisado, digamos assim. Isso. E estariam assegurados aquelas questões relacionadas à segurança, principalmente, que hoje parece que o Fostrans cobra? Antecedentes... Então, na verdade, os aplicativos já fazem isso. E é uma parte do processo de cadastramento do aplicativo fazer uma busca total de antecedentes criminais e tudo que possa envolver o motorista. Então, o que a gente está propondo? Diferente de todas as outras cidades que ficam nessa briga do poder público querendo... não, a gente precisa da placa do município. E os motoristas ninguém quer. Alguns sim, outros não. Mas o que acontece é que você colocando isso, você cria uma reserva de mercado para uma atividade que não existe uma reserva de mercado. É uma atividade freelancer. Então o que acontece? A gente criou dois principais atores para esse cadastro. O Fostrans, em vez de fazer vistoria, em vez de fazer esse tipo de coisa, vai ser um cadastro muito mais simples e rápido. Uma coisa de atendimento muito rápido. É que você só vai apresentar o documento do veículo e os seus antecedentes criminais federais. Então, assim, com o federal vai aparecer tudo. Todos os problemas que você possa ter de qualquer lugar vai estar. E assim, no seu CRLV, no seu registro do veículo, quando você for apresentar lá, vai estar marcando se o veículo é registrado em Foz ou não. Se for registrado em Foz, automaticamente ele está apto a entrar na categoria de motorista, na categoria de certificado anual de motorista de aplicativo de Foz do Iguaçu. Que daí ele vai pagar um FIR, meio FIR, que a gente está pedindo, a gente está propondo. Qual o valor, mais ou menos? Meio FIR tá mais ou menos entre 35 e 55 reais, alguma coisa mais ou menos essa, não sei te precisar exatamente isso agora, mas a gente criou, nem eu estava continuando, os motoristas que não sejam de Foz, em vez de eles serem proibidos de estar trabalhando, que já é uma coisa que é complicado de se fazer, mas também é uma motivação para os motoristas que já estão regulamentados fazer esse tipo de cobrança em cima da gente, também do poder público, é que a gente criou a atividade que o motorista que vier de Foz, que não é de Foz, e for se cadastrar, ele pode se cadastrar, ele vai ter o certificado também, só que ele vai ter uma diferença. A pessoa que não tem a placa de Foz, ele vai, em vez de ter esse mesmo cadastramento anual, não vai ser anual, vai ser mensal. Então a pessoa quer vir aqui trabalhar um final de semana, um mês, beleza. Você vai lá, vai se cadastrar no Fostrans, e a gente criando essa forma mais branda de cadastramento, a gente tem como colocar em cima do aplicativo para que isso seja um pré-requisito para que o motorista que venha trabalhar e venha iniciar viagens em Foz, ele não consiga nem ficar online se ele não apresentar esse certificado para o aplicativo. A lei municipal ela foi aprovada quando? Foi no dia 18 de junho. 18 de junho. Então 18 de julho. A gente não completou um ano ainda. Minto, foi em agosto. Então, desculpa. Menos ainda. Então a gente tem digamos assim, um pouco tempo de vigência da lei, né? Isso. A entidade não teme que esse pouco tempo também possa prejudicar esse diálogo, porque assim, ela ainda é recente, né? Ela ainda está nessa fase, como você falou, de análise, de experimentação, né? Sim. Isso não pode vir a prejudicar essa tentativa de mudança, né? Com menos, talvez com 6 meses, na verdade, nós temos de vigor da lei? Na verdade, não. Porque seria se nós... Mais do que isso, é um tempo suficiente de experiência. Sim, totalmente. Para sugerir mudanças. Sim, porque diferente de outras classes, nós vemos isso, o que a gente tem todos os dias. O motorista de aplicativo trabalha todos os dias. A média que a gente tem é de 7 a 9 horas por dia. Trabalham todos os dias folgando um dia aleatório. Porque o domingo, por exemplo, que é onde todo mundo quer descansar, é o dia que a gente mais pega forte. Então, o que a gente tem de visto é que a gente já tinha feito uma contraproposta para retirar alguns artigos para deixar um pouco mais brando. Claro, tentando negociar. O problema é que nada do que a gente propôs foi aceito e inclusive foi piorado antes de ser devidamente lá assinado pelo prefeito. Como você falou, piorado para vocês e para outras categorias. E assim, outra coisa é que essa característica de criar duas
diferenciar o trabalhador de pessoas que têm a chapa de Foz e quem não tem, em nenhum lugar conseguiu se fazer, porque não chegou nesse termo. Então, é mais pela vivência que a gente tem da diretoria, dos diretores e das pessoas que trabalham há mais tempo, que já trabalharam em outras cidades e que só por estar cadastrado no aplicativo, estar apto e conseguir ficar online, está cadastrado na cidade. Então, assim, a forma como foi feito, como está regulamentado, está altamente equivocado. Jerônimo, esse assunto interessa muito para toda a cidade. Quarta-feira vai ser um dia decisivo, né? Para vocês, motoristas que trabalham profissionalmente com essa atividade, mas também para o usuário que tem aderido a esse novo serviço implantado em Foz do Iguaçu. Então, para a gente finalizar, gostaria que você desse a agenda da quarta-feira, o que está previsto durante esse dia de intensas negociações aí que vocês vão ter com o poder público. Então, na quarta-feira, vale se lembrar que durante o que estava falando, na segunda-feira, quando houve a manifestação, no mesmo momento que aconteceu o problema pontual que fez despertar o fogo entre os motoristas e fazer a mobilização, nós estávamos na Câmara Municipal fazendo a pré-apresentação. Nós fomos muito bem recebidos, acredito que pela primeira vez fomos tão bem recebidos assim, porque deu para se entender de que realmente essa é a melhor forma de se regulamentar dessa maneira, e a gente vai ter uma 100% de abrangência dos aplicativos e dos motoristas. Então, o que a gente está propondo é que nessa quarta-feira, todos os motoristas de aplicativo, independente de sendo associados ou não, eles compareçam, porque esse é o dia X da questão. Acredito que a lei ela só foi aprovada da forma como foi porque não houve mobilização dos motoristas e nem do poder, nem dos usuários, que são todos nós. Então, o que a gente está fazendo é promover que todos os motoristas vão, e não vai só os motoristas, levem suas famílias, levem seus amigos. A gente vai fazer uma carreata, a gente vai concentrar a mobilização. Por enquanto, como a gente ainda não temos o total conhecimento de como vai ser o formato dessa reunião, se vai ser na plenário, se vai ser uma reunião mais reservada, a gente ainda não identificou, e porque a gente tem que passar para a polícia para demonstrar qual que vai ser o trajeto que a gente vai fazer e o que a gente vai fazer e tudo mais. A hora que a gente decidir isso, a gente vai fazer uma formatação de como vai ser todo esse dia, mas a ideia básica é que se, por exemplo, for uma reunião na plenária, a gente vai chegar lá, vamos todos se mobilizar em frente à Câmara, vamos participar dessa reunião e assim que encerrar a reunião a gente vai sair em carreata dali e vamos passar em alguns pontos principais da cidade para demonstrar o movimento. E claro, eu acho que é muito importante na organização e que foi muito bonito de ver dos motoristas, é que a manifestação de segunda-feira ela não foi uma manifestação da AMAF, foi uma manifestação dos motoristas em todo. O que a gente estava fazendo é a parte política e tá lidando com o poder público, mas à frente mesmo quem faz são os motoristas mesmo. E na quarta-feira agora, vai ser uma montante toda. Nós vamos juntar todas as forças e vamos aplicar tudo de uma vez. Então fica o convite aí, quarta-feira, esse dia decisivo, Moacir. Às 10 da manhã. Né? Um dia de interesse aí de toda a população, usuários, dos motoristas de transporte por aplicativo, dos motoristas de outras categorias e, claro, o poder público tendo aí o compromisso e a responsabilidade de mediar toda essa situação e chegar a um bom entendimento para a gente virar essa página e que todos saiam ganhando, né? Obrigado, Jerônimo. Toca lá, Moacir. Que tenha muita paz nessa conversa toda aí para que a gente tenha realmente uma ordem na cidade de Foz do Iguaçu.